No livro do Mateus, capítulo 17, versículo 21. Mas a partir de lá em cima, 15 até chegar no 21, vou contar uma história. E um senhor levou o filho dele ao discípulo de Jesus Cristo. E ele, ouvindo que Jesus Cristo estava no redor, curando, ensinando a palavra dele. Então, o Senhor foi até os discípulos, levou o filho dele. O filho estava doente. O filho estava aquela doença da epilepsia. E o filho caía no fogo, nas águas. Imagina uma pessoa que cai nas águas, uma pessoa que cai no fogo. E veja o corpo dele, veja o rosto dele com tanta cicatriz. E acho que na rua, quando a gente vão ver, vão dizer: esse homem é gatuno, é ladrão, com tantas sinais no corpo. Mas na verdade, não era gatuno, não era ladrão. E ele sofria, ele tinha doença. O pai foi procurando a cura do filho, não achou nada. Mas quando ele ouviu a palavra de Deus, há um Senhor que chama Jesus Cristo, filho de Davi, e ele curou a cegueira do Bartimeu, e ele disse: eu vou também, e para ele curar meu filho. Mas basta chegar lá, havia um monte da gente. E ele chegou até os discípulos, e para curar o filho dele. Mas, infelizmente, os discípulos oraram muito pelo filho, mas não havia solução. Mas como o pai estava determinado para obter a solução, a cura do filho, ele se esforçou até chegando ao Jesus Cristo. E basta chegar ao Jesus Cristo, o mestre orou, curou o filho dele. A partir daquele dia, a doença foi embora. A epilepsia foi embora. E quando se parar com a população, os discípulos perguntaram a Jesus Cristo: mestre, por que nós não conseguimos curar ele? Se estamos andando contigo, o poder está em você. Você tinha colocado em nós. E por que nós conseguimos? Jesus disse a eles: esse tipo de demônio sai somente na oração e jejum. Você está se lembrando? Perguntaram a Jesus Cristo: por que o seu discípulo não jejua? Os discípulos de João Batista jejuam, mas seu não jejua por quê? E ele deu a resposta: ainda esposo está com eles. Mas na ausência do esposo, eles vão jejuando. Esse tipo de demônio sai somente no jejum e oração. Aos demônios que sai somente no jejum e oração. Homem de Deus, ouve bem. Obreiro de Deus, ouve muito bem. Precisa de jejuar, você precisa de jejuar muito. Você precisa de orar muito. Sem a vida de sacrifício, sem a vida de oração, sem a vida de jejum, é muito complicado. Não é aquele jejum que você anda acostumado a fazer 1 hora de jejum. Que isso? 2 horas de tempo? Que isso? Isso não é jejum, não. Jejum de 3 horas de tempo? Não, não é jejum. Há demônio que sai somente no jejum e oração. Aquilo que tem Deus, aquele filho de Deus, que tem o Espírito Santo de Deus, basta colocar em pé na presença de Deus, em jejum e oração, o mundo das trevas
treme perante a você, porque você tem poder, porque você costuma jejuar procurando Deus. Você leva quantos tempos na oração? Irmão, jejua. Desde que tu nascera, sempre a comer. O seu problema precisa de jejum. O seu problema precisa de oração. O pastor vai orar para você, sim, e você próprio também. Procura Deus no jejum, na oração, para alcançar sua vitória. Vivemos no mundo da luta. E para você vencer nessa luta, você precisa de jejum e oração. Jesus Cristo tinha dito isso nos discípulos. Esse tipo de demônio sai somente no jejum e oração. Mateus capítulo 17, versículo 21. Irmão, jejua.